Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre dogmatismo. O dogmatismo é a postura epistemológica que defende que o conhecimento verdadeiro é possível, ou seja, é uma postura epistemológica que fica diretamente contra o ceticismo. Lembrando que o ceticismo é aquilo que afirma, ou é a doutrina que afirma, que nós não podemos conhecer a realidade. O dogmatismo, de maneira oposta, vai dizer que sim, nós podemos conhecer. Da mesma maneira que o ceticismo tem uma versão radical e uma versão moderada, no dogmatismo a gente vai ver isso também. Mas antes é importante lembrar que o dogmatismo ele vai se dividir em algumas áreas. Tem duas áreas que são no campo dos valores, que é o dogmatismo ético e religioso, e a gente tem o dogmatismo teórico que está no campo da metafísica. O que eu vou discutir especificamente nesse vídeo tem mais a ver com o dogmatismo teórico, mas a palavra dogma, por exemplo, ela é muito associada com o contexto religioso justamente por essa percepção do que é uma verdade indiscutível, uma verdade inabalável, uma verdade que a gente não pode debater. Então, mas se a gente pensar no campo teórico, a gente vai ter algo bem semelhante aí, a discussão é exatamente a mesma. Justamente por isso, se costuma dizer às vezes que o dogmatismo é um tipo de conhecimento ingênuo. E por que ingênuo? Porque às vezes ele não se questiona o suficiente sobre as bases desse conhecimento. Como eu falei, tem um dogmatismo que é radical e um dogmatismo que é moderado. Obviamente, o conhecimento ingênuo no dogmatismo vai estar aqui nesse dogmatismo radical, pelo menos é isso que alguns autores vão afirmar. Qual a ideia desse dogmatismo nesse nível radical? É defender que nós podemos conhecer a essência das coisas. Então, mais do que ser capaz de conhecer, a gente pode conhecer as coisas mesmas, ou seja, como elas realmente são. E a gente tem como representantes aqui o Platão e o Santo Agostinho. O Santo Agostinho representando a ideia, a perspectiva religiosa, que defende uma fé inabalável, defende um conhecimento metafísico, ainda que não se tenham provas concretas desse conhecimento. A fé não é um problema, mas do ponto de vista do conhecimento, existe esse elemento de questionamento sobre como é que a gente pode garantir ou defender determinadas verdades, se a gente não pode, ou se a gente não tem elementos para comprovar determinadas coisas. Claro que a fé é um campo legítimo, mas o ponto de vista do conhecimento é uma outra coisa. E no caso aqui do Platão, a gente tem toda essa perspectiva de uma defesa da verdade no plano inteligível e em detrimento do mundo sensível, em detrimento do conhecimento desse mundo material que a gente tem. E aí, a forma do Platão sustentar isso, muitos autores defendem ou entendem que é um tipo de dogmatismo radical, já que ele teria poucos elementos para provar ou demonstrar a existência desse mundo inteligível. Eu tenho outro vídeo que eu falo sobre o mito da caverna, e eu acho que ali fica muito claro essa perspectiva de uma defesa meio que metafísica dessa verdade, ainda que sem uma demonstração concreta dela. E aí, no dogmatismo moderado, a gente tem a ideia de que o conhecimento verdadeiro é possível, mas ele deve ser submetido à experiência, que seria o modelo científico, por exemplo, ou a própria razão. Uma coisa que é importante dizer é que a gente não precisa escolher entre um e outro, o dogmatismo e o ceticismo. Uma pessoa pode defender determinadas verdades e ao mesmo tempo aceitar se questionar sobre elas e rever essas verdades no outro momento. Claro que quando a gente estuda parece que uma coisa é totalmente oposta à outra e uma pessoa não pode alinhar um elemento com o outro. Então o dogmatismo moderado na ciência, por exemplo, ele mistura eventualmente o dogmatismo quando se defende algumas teorias em que se acredita, mas é possível que se use um pouco de ceticismo para questionar, para olhar para a realidade e, em alguma medida, também trabalhar com esse elemento da razão que está colocado aqui também como se fossem opostos, mas não são opostos, né? Experiência e razão, mas é só uma classificação que se costuma fazer. Então, representantes empiristas, a gente tem o Locke e o Bacon, e um representante racionalista, o principal representante racionalista é o Descartes, e eu acho que ele exemplifica isso muito bem, aquilo que eu falei antes, né, de que não precisa separar por completo o dogmatismo do ceticismo, porque o Descartes, por exemplo, utiliza a dúvida como método, mas não é o suficiente para dizer que ele é um cético no aspecto de um cético radical. Por outro lado, nem todo mundo gosta de falar também que o Descartes é um dogmático justamente porque ele utiliza a dúvida como método. Então, quando eu utilizo aqui esse exemplo do Descartes como dogmático, é mais ou menos da maneira como Kant chamava ele de dogmático. Que o Kant dizia que, no caso do Descartes, a verdade do ponto de vista metafísico, ela pode ser conhecida. Então ele encara isso como uma forma de dogmatismo. E eu acho que é uma perspectiva razoável aqui da gente pensar. Só que, obviamente, o dogmatismo não resolve todos os problemas. Por exemplo, o que é o real? A ideia de pensar sobre a realidade e sobre como a gente se conecta com a realidade pode parecer meio óbvio, né? Que tudo que a gente vê, tudo que a gente sente é a realidade, que a gente não teria como questionar isso, e que esse seria um conhecimento que
estaria nesse campo do dogma, ou seja, você olha as coisas na sua frente, você sente as coisas, você toca, escuta, e você não colocaria nunca isso em dúvida, porque é meio óbvio que as coisas são desse jeito. Mas, por exemplo, neurocientistas conseguem induzir experiências sensoriais aplicando uma corrente elétrica em determinadas áreas do cérebro. E aí você pode fazer alguém ver algo que ela não está realmente vendo, ou sentir alguma coisa que ela não está realmente sentindo. Mas fica uma pergunta pra gente, se ela estiver sentindo e vendo coisas, independentemente disso ser induzido ou não, será que isso não é real? E mais ainda, é possível manipular o livre-arbítrio de uma pessoa, como mostra esse vídeo aqui, que é um vídeo do TED Talks. É uma palestra, eu vou botar o link completo para você poder ver no YouTube, mas é uma palestra em que o pesquisador, que se chama Greg Gage, ele mapeia no iPad dele a atividade cerebral dessa mulher que está aqui como voluntária, quando ela move o braço. Mas aí ele chama uma outra pessoa para o palco e ele conecta o dispositivo nele também. E aí ele mostra que ele consegue copiar as mensagens do cérebro da mulher para o corpo do homem. É bem impressionante. Quando ela mexe a mão, isso vai mexer a mão dele também. Ela mexe o braço, isso vai mexer o braço do rapaz lá do mesmo jeito. Sempre que ela mover o braço, vai mexer o braço dele involuntariamente, como se ele não tivesse vontade própria, como se ele não pudesse decidir. Mas aí depois o pesquisador vai lá e ele mexe no braço dela e não acontece nada. E por que não acontece nada? Porque o dispositivo está copiando a atividade cerebral dela e não a ação física. Isso é interessante para mostrar o tipo de coisa que a gente pode fazer para perceber essa dimensão do que seria a realidade e do que seria a verdade sobre isso que a gente acha que é a realidade. Mas outros experimentos mostram circunstâncias mais simples em relação à nossa percepção, por exemplo. Então, aqui tem um vídeo que mostra isso. Ele é um vídeo silencioso mesmo, então você vai ver aqui do jeito que ele foi pensado pelos pesquisadores, né? Dá uma olhada. Mostra uma pessoa pedindo uma orientação, uma indicação de como chegar em determinado lugar, e aquela pessoa que está dando informação não percebe que houve uma troca, passa uma porta no meio, e aí muda a pessoa que está pedindo a orientação e ele nem sequer percebe. Isso mostra um pouco desse elemento da desatenção. E tem um outro vídeo desses mesmos pesquisadores que vai trabalhar com uma perspectiva similar. A questão é a seguinte, você vai assistir esse vídeo, é um vídeo sem som mesmo, você vai assistir do jeito que ele está aqui, e depois tem uma pergunta, olha só. Bem, então agora vem a pergunta, ele diz, né? Você viu uma pessoa levantar da mesa e atender o telefone, certo? Mas você percebeu alguma mudança durante o vídeo? Você percebeu uma mudança durante o vídeo? E ele vai dizer, o vídeo tem 2 atores diferentes vestindo roupas diferentes. E aí ele vai mostrar pra gente de novo. Esse é o primeiro ator, que tá naquela cena da mesa, e aí ele se direciona para um outro espaço, e aí você tem um outro ator com uma roupa diferente. Mas aí os pesquisadores dizem que a maior parte das pessoas não consegue perceber isso, não consegue perceber as diferenças em relação ao que estava lá no vídeo, no que foi apresentado no vídeo. E eu acho que isso é um exemplo interessante de como a nossa percepção falha e de como a gente talvez não deva se sentir tão seguro assim em relação à maneira como a gente conhece a realidade. Bem, então é isso. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui sobre o dogmatismo. E, aliás, antes de eu ir embora, você percebeu alguma coisa estranha nesse vídeo meu que eu acabei de passar aqui? Me diz aí se você viu alguma coisa curiosa, alguma coisa estranha. Bem, é isso. Mais uma vez, obrigado. Até mais. Tchau.